A tarde caía sobre a casa com o peso de uma mortalha cinzenta. Fazia uma semana que Alberto se fora, mas o cheiro adocicado e enjoativo das coroas de flores ainda se agarrava aos móveis, um perfume fantasma que se recusava a partir. Helena, com seus 70 anos marcados no rosto com umas linhas de um mapa antigo, passava os dedos nodosos sobre uma fotografia gasta. Nela, um Alberto jovem sorria, os olhos cheios daquele brilho que prometia uma vida inteira de cumplicidade. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pela janela, partículas de tempo suspenso. Cada objeto naquela sala era uma âncora em seu passado, um testemunho silencioso de 50 anos de dedicação. A poltrona onde ele lia o jornal, o pequeno arranhão no pé da mesa de centro, resultado de uma brincadeira de Ricardo quando criança, o tapete que ela mesma tecera em noites longas. Era um museu de afetos, e ela, sua curadora solitária. O luto era uma névoa densa que amolecia os sons e as cores, deixando apenas a dor, surda e constante, como o zumbido de um fio de alta tensão. Ela não chorava mais. As lágrimas haviam secado, dando lugar a uma melancolia quieta, uma aceitação resignada da ausência. Sua vida fora um ciclo de cuidados: cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa. Um ciclo que se fechara abruptamente, deixando-a no centro de um silêncio ensurdecedor. O que ela não sabia, enquanto sua alma se apegava às memórias, era que o verdadeiro funeral, o de sua própria vida como a conhecia, estava prestes a começar. O som da porta se abrindo foi mais ríspido que o habitual. Não era o som de Ricardo chegando para consolar a mãe, mas o de uma invasão. Nora, sua nora, entrou com a postura de uma general inspecionando o território conquistado. Seus sapatos de salto alto estalavam no assoalho de madeira com uma urgência fria e calculada. Atrás dela, Ricardo, um homem de 45 anos, que parecia encolhido dentro de seu próprio terno, arrastava-se como uma sombra, os ombros caídos sob o peso de uma fraqueza que Helena conhecia bem demais. Ele não olhou para a mãe. Seus olhos encontraram um ponto qualquer no chão, um refúgio covarde para não ter que encarar a devastação que estava prestes a endossar. Nora, por outro lado, fixou em Helena um olhar desprovido de qualquer calor, um olhar de predador que finalmente encurrala a presa. Ela carregava uma pasta de couro preto, que depositou sobre a mesa de centro com um baque seco, um som que fez o coração de Helena falhar uma batida. O som do fim. Acabou o choro, Helena. Precisamos ser práticos, disse Nora. A voz dela era como vidro moído, cortando a quietude da sala. Práticos. A palavra soou como uma ofensa, um sacrilégio naquele santuário de dor. Práticos? Helena repetiu, a voz embargada, não pela tristeza, mas por uma súbita onda de indignação. Nora, seu sogro acabou de nos deixar. Tenha um pouco de respeito. Uma risada curta e sem alegria escapou dos lábios de Nora, pintados de um vermelho agressivo. Respeito não paga as contas. E falando em contas, esta casa, a partir de hoje, está sob minha administração. Ela abriu a pasta, revelando uma pilha de papéis com selos e assinaturas. Ricardo é o único herdeiro legal no testamento. Você era apenas a esposa, uma agregada. A palavra agregada pairou no ar, venenosa. 50 anos de sua vida, de seu suor, de seu amor, reduzidos a uma nota de rodapé legal. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua cabeça girou e o rosto sorridente de Alberto na fotografia pareceu zombar dela. Ela se virou para o filho, seu único filho, o menino que ela amamentara, que ensinara a andar, cujas febres ela velara em noites intermináveis. Ricardo? O que ela está dizendo? Esta é a nossa casa. Construímos juntos, eu e seu pai. A voz dela era um fio, um apelo desesperado para que ele se lembrasse, para que ele fosse o homem que ela acreditava ter criado. Ricardo se mexeu, desconfortável, o suor brilhando em sua testa. Ele abriu a boca, mas as palavras saíram gaguejadas, quebradas pela culpa. Mãe, a Nora entende de leis. O papel está no meu nome. Ele mal conseguia pronunciar a frase, a traição pesando em sua língua. Foi o suficiente. Foi a sentença. Nora sorriu, um sorriso de triunfo absoluto, e interrompeu o balbucio do marido. Ele está dizendo que agora quem manda aqui sou eu, ela declarou, a voz alta e clara, saboreando cada sílaba. Seu tempo de rainha do lar acabou. Queremos modernizar, vender, investir, e você não faz parte dos planos. O mundo de Helena desmoronou em silêncio.
As paredes daquela sala, que antes a abraçavam com a segurança de um ninho, agora pareciam se fechar sobre ela, frias e hostis. Nora se aproximou, e o perfume caro que ela usava era uma afronta ao cheiro de naftalina e memórias que habitava a casa. O rosto dela, a centímetros do de Helena, era uma máscara de desprezo. Você tem até o fim da tarde para pegar suas coisas. E quando digo suas coisas, me refiro às suas roupas velhas. A crueldade era metódica, precisa. Cada tijolo aqui, cada móvel, é do meu marido. Legalmente, você não tem direito a um prego. O olhar de Nora varreu a sala, avaliando, precificando, apagando a existência de Helena de cada canto. A poltrona de Alberto, o tapete tecido à mão, as fotografias na parede, tudo se tornara mercadoria aos olhos daquela mulher. Helena era apenas um entulho a ser descartado. A humilhação era uma brasa ardente no peito de Helena. Ela se levantou, as pernas trêmulas, mas a coluna ereta. Não daria a Nora a satisfação de vê-la desabar. Não ali. Não na casa que fora seu mundo. Sem uma palavra, ela se dirigiu ao quarto, o mesmo quarto onde dormira com Alberto por quase 50 anos, o quarto onde dera à luz Ricardo. O ar parecia pesado, rarefeito. Ela abriu o guarda-roupa e o cheiro familiar de lavanda e das roupas de seu falecido marido a atingiu como um soco. Debaixo da cama, ela puxou uma mala antiga, de couro marrom, gasta pelas poucas viagens que fizera na juventude. Suas mãos, que conheciam cada dobra e cada costura daquela casa, agora se moviam com a precisão de um autômato. Dobrou algumas peças de roupa, as mais simples, as de trabalho. Pegou o álbum de fotografias, a capa de veludo puída pelo tempo. E, por último, enfiou na mala um caderno de capa dura, as páginas amareladas e manchadas, a caligrafia de sua mãe preenchendo cada linha com receitas de doces e compotas. Era seu único legado, a única herança que realmente importava. Enquanto arrumava seus poucos pertences, cada som da casa era uma tortura. A risada de Nora na sala, o tilintar de um copo, o som de Ricardo arrastando os pés, um fantasma em sua própria casa. Ela olhou ao redor do quarto uma última vez. A colcha de retalhos na cama, que levara meses para fazer. A pequena imagem de santo na cabeceira. O vidro do perfume que Alberto lhe dera em seu último aniversário. Eram pequenos pedaços de sua alma que ela estava deixando para trás. Ela fechou a mala. O clique das travas soou definitivo como o bater de uma porta de prisão. No bolso de seu casaco velho, seus dedos encontraram algumas notas amassadas. Ela as puxou e as alisou sobre a cama. Uma nota de 50 e uma de 20. R$ 70. R$ 1 para cada ano de sua vida. A ironia era tão cruel, tão perversa, que um riso seco e sem som escapou de seus lábios. Era o preço que o mundo lhe dava. R$ 70 por uma vida de amor, trabalho e sacrifício. Ela atravessou a sala de cabeça erguida. Nora a observava do sofá, com um copo de uísque na mão, o gelo tilintando. Ricardo continuava de costas, olhando pela janela, para a rua, para qualquer lugar que não fosse o rosto de sua mãe. Helena não disse adeus. Não havia o que ser dito. Ela abriu a porta da frente, a mesma porta por onde entrara como uma noiva jovem e cheia de sonhos, e saiu para a tarde cinzenta. A porta se fechou atrás dela com um clique suave e final. O som da sua vida sendo trancada para sempre. Ela ficou parada na calçada, a mala pesada ao seu lado, o vento frio agitando seus cabelos grisalhos. Alguns vizinhos, que haviam testemunhado a cena da janela de suas casas, desviavam o olhar, uma mistura de pena e constrangimento em seus rostos. Helena olhou para a fachada da casa, para as janelas que eram como olhos vazios. Em uma delas, a cortina se moveu. Nora estava lá, uma silhueta escura contra a luz da sala, já medindo, planejando, redesenhando um futuro onde Helena não existia. O olhar de triunfo absoluto da Nora foi a última imagem que ela guardou de seu lar. O asfalto sob seus pés era duro e indiferente. Helena começou a andar, sem rumo, sem destino. A mala parecia pesar uma tonelada, não pelo que continha, mas pelo que representava. O peso de uma vida inteira descartada. Cada passo a afastava mais do único mundo que conhecera. As ruas do bairro, antes familiares e acolhedoras, agora pareciam estranhas, hostis. As casas, os jardins, as crianças brincando, tudo pertencia a um universo do qual ela fora expulsa. A solidão era um manto frio que a envolvia, mais cortante que o vento daquela tarde.
Ela era uma estrangeira em sua própria história. O valor irrisório no bolso do casaco era um lembrete constante de sua nova realidade. R$ 70. Não o suficiente para um aluguel, mal o suficiente para uma refeição decente. Era a quantia do desespero, a quantia que a separava da miséria absoluta. E, no entanto, era tudo o que ela tinha. Seu corpo, acostumado ao ritmo do trabalho doméstico, do cuidado com o jardim, do movimento constante dentro das paredes de sua casa, agora se ressentia da caminhada forçada. Os joelhos doíam, as costas ardiam sob o peso da mala e da humilhação. Ela parou em uma pequena praça, sentando-se em um banco de cimento frio. Observou as pessoas passarem, vivendo suas vidas, alheias ao seu drama particular. Mães com seus filhos, casais de mãos dadas, jovens rindo. Por um momento, a inveja a atingiu, uma pontada amarga. Eles tinham um lugar para voltar. Ela não tinha nada. O impacto psicológico de perder sua identidade era avassalador. Ela não era mais Helena, a esposa de Alberto. Não era mais a mãe de Ricardo. Não era mais a dona daquela casa. Quem era ela, então? Uma velha com uma mala e R$ 70 no bolso. Uma ninguém. O céu começou a escurecer, as luzes da cidade a se acenderem, criando um brilho artificial que não oferecia nenhum calor. Helena sabia que não podia ficar ali. Precisava encontrar um lugar, qualquer lugar. Seus pés, movidos por uma memória antiga, a levaram por ruas secundárias, para a parte mais antiga do bairro, onde as casas eram menores e as ruas mais estreitas. O cheiro de serragem e verniz invadiu suas narinas antes mesmo que ela visse a placa de madeira entalhada. Marcenaria do Manel. Seu Manuel, um viúvo de 73 anos, de mãos grossas e coração maior ainda, era o melhor amigo de Alberto. Eles haviam crescido juntos, compartilhado segredos e pescarias. A oficina de Manuel era um refúgio, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar. Ela parou do outro lado da rua, hesitante. Não queria levar seus problemas para a porta de um amigo. Não queria ser um fardo. Mas para onde mais poderia ir? A luz amarelada da oficina se derramava na calçada, convidativa. Ela viu a silhueta de seu Manuel trabalhando em uma peça de madeira, concentrado. Tomando uma respiração profunda, que pareceu rasgar seus pulmões, ela atravessou a rua. Seu Manuel ergueu os olhos quando ouviu os passos hesitantes. Ele tirou os óculos, a surpresa em seu rosto rapidamente se transformando em preocupação ao ver o estado de Helena, o rosto pálido, os olhos fundos, a mala ao seu lado. Helena? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Ricardo? Ele perguntou, a voz rouca pela poeira de madeira. Helena apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. As palavras estavam presas em sua garganta, um nó de dor e vergonha. Ele a conduziu para dentro, para uma pequena cadeira ao lado de sua bancada de trabalho. Puxou um banquinho e sentou-se à sua frente, esperando. O silêncio na oficina era quebrado apenas pelo zumbido distante de uma serra e pelo cheiro reconfortante de cedro. E então, em meio àquele santuário de trabalho manual e honestidade, Helena desabou. As palavras saíram em uma torrente, atropeladas, contando a história da crueldade de Nora, da fraqueza de Ricardo, da expulsão. Seu Manuel ouvia, o rosto endurecendo a cada palavra, a indignação crescendo em seus olhos. Suas mãos grandes, acostumadas a dar forma à madeira bruta, se fecharam em punhos. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu era pesado, denso de uma raiva justa. Covardes, ele murmurou, a palavra um rosnado baixo. Fizeram isso com você, Helena? Com a esposa de meu melhor amigo? A compaixão de seu Manuel foi um bálsamo para a ferida aberta de Helena. Ele não a julgou, não a questionou. Ele simplesmente acreditou nela. Levantou-se e andou de um lado para o outro na oficina, pensando. Então, parou e olhou para ela, a decisão tomada. Você não vai ficar na rua. Não enquanto eu estiver vivo. Ele a guiou pelos fundos de seu terreno, passando por pilhas de madeira e ferramentas antigas. No final do lote, havia um galpão de ferramentas abandonado, uma estrutura de tijolos e telhas de zinco que não era usada há anos. A porta rangeu ao se abrir, revelando um espaço que era a própria imagem da desolação. O chão era de cimento batido, irregular e manchado. As paredes de tijolo aparente estavam escuras pela umidade, com longas linhas de infiltração descendo do teto. Uma única lâmpada, fraca e amarelada, pendia de um fio empoeirado, lançando sombras fantasmagóricas sobre o caos de objetos esquecidos.
Latas de tinta velhas, ferramentas enferrujadas, uma teia de aranha que parecia ter séculos. O ar era pesado, com um cheiro forte de poeira, mofo e madeira velha. Nos fundos, uma pequena pia de louça, manchada de ferrugem, e uma porta que levava a um banheiro improvisado, pouco mais que um buraco no chão. Era um lugar frio, esquecido pelo tempo. Um lugar para guardar coisas quebradas. E agora seria sua casa. Helena, me perdoe. É tudo o que tenho para oferecer, disse seu Manuel, a voz carregada de uma vergonha que não era sua. É um lugar humilde, mas a porta tranca e o teto não vai cair na sua cabeça. O que fizeram com você foi uma covardia sem tamanho. Fique o tempo que for preciso. Ninguém te tira daqui. As palavras dele foram a primeira viga de sustentação em seu mundo desmoronado. Pela primeira vez naquele dia terrível, Helena sentiu uma minúscula fagulha de segurança. Aquele galpão, com toda a sua desolação, era um porto seguro. Era um lugar onde ela podia fechar a porta e o mundo cruel ficaria do lado de fora. Nos dias que se seguiram, a compaixão silenciosa de seu Manuel se tornou o pilar de Helena. Ele não falava muito, mas agia. No dia seguinte, ele apareceu com um balde de cal e uma vassoura, e juntos eles passaram horas caindo as paredes escuras, o branco do cal espantando as sombras e trazendo uma sensação de limpeza e recomeço. Ele consertou a goteira no teto, substituindo algumas telhas quebradas. Trouxe um colchão velho, mas limpo, e o colocou sobre um estrado de madeira que ele mesmo improvisou. Vasculhou seu depósito e encontrou um pequeno fogão de 2 bocas a gás, enferrujado e esquecido. Com paciência, ele o desmontou, limpou cada peça, desentupiu os bicos e o instalou em um canto do galpão, conectando-o a um botijão de gás. Aquele fogão, modesto e recuperado do esquecimento, seria a primeira ferramenta de sua ressurreição. Ele se tornaria o altar onde ela praticaria sua alquimia, o coração quente de seu novo e improvável lar. Com um galpão minimamente habitável e o calor da amizade de seu Manuel aquecendo sua alma, Helena sabia que não podia viver de caridade. A humilhação ainda ardia, mas por baixo dela, uma semente de teimosia começava a germinar. A semente da sobrevivência. Ela olhou para as notas amassadas em sua mão. R$ 70. Uma quantia que antes mal pagaria um jantar para sua família, agora era seu capital inicial. Era tudo o que a separava do nada absoluto. Com uma determinação que ela não sabia que possuía, ela traçou um plano. Um plano nascido do desespero, mas alimentado por uma habilidade que por tanto tempo fora subestimada: sua arte de fazer doces. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do sol. O ar frio do galpão a fez tremer, mas o frio de dentro era maior. Ela prendeu os cabelos grisalhos em um coque, lavou o rosto na pia enferrujada e saiu. A feira livre da cidade estava começando a montar suas barracas. O cheiro de terra molhada e de verduras frescas a transportou para um tempo mais simples, para sua infância no campo. Ela caminhou entre as bancas, os olhos atentos, calculando cada centavo. Os R$ 70 em seu bolso pareciam queimar. Ela comprou o essencial, o mais barato. Açúcar, muito açúcar. Alguns quilos de laranjas Bahia, de casca grossa e brilhante. Uma pequena caixa de morangos, não os mais bonitos, mas os mais em conta. E em uma loja de utilidades, uma dúzia de potes de vidro simples, sem rótulos, sem adornos. Voltou para o galpão com as sacolas pesando em suas mãos, o coração batendo uma mistura de medo e esperança. No galpão frio e silencioso, ela acendeu a chama de uma das bocas do fogão que seu Manuel lhe dera. O clique da ignição e o fuf suave do gás queimando foram os sons mais bonitos que ela ouvira em dias. A pequena chama azul era uma promessa, uma centelha de vida em meio à desolação. Ela começou o ritual que suas mãos conheciam de cor. O processo era uma meditação, uma forma de silenciar as vozes cruéis em sua cabeça. O som da faca cortando as cascas das laranjas era rítmico, preciso, um metrônomo para seus pensamentos. Cada fatia era perfeita. Ela separou as cascas para fazer um doce cristalizado depois, um ensinamento de sua mãe. Nada se desperdiça. O cheiro cítrico e forte das laranjas começou a se espalhar pelo galpão. Uma fragrância limpa e vibrante que parecia purificar o ar, sobrepondo-se ao cheiro de mofo e poeira. Era a primeira vez em dias que aquele lugar não cheirava a abandono. Ela colocou as laranjas picadas e os morangos em uma panela grande e velha que seu Manuel encontrara para ela. Adicionou o açúcar, a água.
O calor do fogão começou a emanar, um abraço quente que afugentava o frio do cimento e aquecia seu corpo cansado. Mas era mais do que calor físico. Era o calor da criação, o calor da esperança. Ela ficou em pé, em frente à panela, mexendo a mistura com uma colher de pau, a mesma que usara por décadas em sua cozinha. A visão da calda borbulhando, primeiro rala e pálida, depois ganhando corpo, escurecendo para um tom rubi profundo sob a luz fraca da lâmpada, era hipnotizante. A fumaça doce subia, envolvendo-a, impregnando suas roupas, seu cabelo. Ela estava sendo batizada em seu próprio trabalho. Ela não pensava em Nora, não pensava em Ricardo, pensava no ponto. Na textura do doce na colher, na forma como ele caía, nem muito rápido, nem muito devagar. O ponto perfeito que só ela conhecia, uma sabedoria que não estava em livros de direito, mas na ponta de seus dedos calejados. Quando o doce atingiu a consistência exata, ela desligou o fogo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio preenchido pela expectativa. Com cuidado, usando panos velhos para não queimar as mãos, ela encheu os potes de vidro, um por um. O líquido espesso e brilhante se acomodava no vidro, capturando a luz como uma joia. Ela os enfileirou em uma prateleira de madeira que seu Manuel instalara. 12 potes, 12 pequenas joias de laranja e morango. Era pouco, mas era um começo. Era algo. E era dela. Feito por suas mãos, em seu fogão, em seu abrigo. Ninguém poderia tirar aquilo dela. O primeiro pote, ainda morno, ela levou para a oficina de seu Manuel. Ele estava lixando uma porta, o suor escorrendo por seu rosto enrugado. Eu fiz um doce, ela disse, a voz tímida, estendendo o pote para ele. É para o senhor, por tudo. Seu Manuel parou o que estava fazendo. Limpou as mãos empoeiradas em um pano e pegou o pote como se fosse um tesouro. Abriu a tampa e o cheiro invadiu a oficina. Ele pegou uma pequena colher, provou o doce e fechou os olhos. Um longo momento de silêncio se passou. Quando ele abriu os olhos novamente, eles estavam marejados. Helena, ele começou, a voz embargada. Isso aqui é ouro. É o sabor da casa do Alberto. É o sabor da sua vida. Ele deu outra colherada, saboreando. Você precisa vender isso. As pessoas precisam provar isso. As palavras dele foram um selo de aprovação que ela precisava. A validação vinda de um homem honesto e trabalhador valia mais do que qualquer herança em papel. Naquela noite, Helena dormiu um sono profundo pela primeira vez em muito tempo, o aroma doce de laranja e esperança pairando em seu pequeno galpão. A validação de seu Manuel foi o combustível que Helena precisava. No dia seguinte, com uma coragem recém-descoberta, ela pegou os potes restantes e os colocou em uma cesta de vime. Seu coração martelava no peito, um tambor de ansiedade e medo da rejeição. Bater de porta em porta, oferecer seu produto, parecia-lhe uma forma de mendicância. A imagem de Nora, rindo dela, estava gravada em sua mente. Mas a necessidade era mais forte que o orgulho ferido. Ela respirou fundo e bateu na primeira porta, a de uma vizinha que mal conhecia. Uma mulher jovem abriu, um bebê no colo. Helena, com a voz trêmula, ofereceu o doce. É caseiro, eu mesma que fiz. A mulher olhou para Helena, para a cesta, e seu olhar era de pena. Comprou um pote, provavelmente mais para ajudar a velha senhora do que pelo doce em si. Helena agradeceu, o rosto queimando de vergonha, mas também de um alívio minúsculo. Um vendido. Ela continuou, porta a porta, na pequena rua onde ficava a oficina. As reações eram variadas. Alguns compravam por compaixão, outros recusavam educadamente. No final da manhã, ela havia vendido 5 potes. O dinheiro em sua mão, algumas notas e moedas, parecia uma fortuna. Era a prova tangível de que seu trabalho tinha valor. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. A jovem mãe, com o bebê no colo, a procurou. Dona Helena, que doce é aquele? Meu marido adorou, nunca comeu um igual. A senhora tem mais 2 potes para mim? Foi a primeira venda por qualidade, não por pena. A primeira cliente fiel. Logo, outros vizinhos que haviam comprado na primeira vez voltaram também. O boca a boca, a forma mais antiga e honesta de marketing, começou a funcionar em sua pequena escala. O doce daquela senhora que mora no galpão do seu Manuel começou a criar uma pequena fama na vizinhança. Com o lucro das primeiras semanas, Helena não pensou em si, pensou no negócio. Voltou à feira e comprou mais frutas, mais açúcar e o dobro de potes.
Seu pequeno galpão se transformou em uma microfábrica. O cheiro de calda fervendo se tornou a fragrância constante de sua nova vida. Ela trabalhava incansavelmente, desde o amanhecer até tarde da noite. O trabalho físico era exaustivo, mas curativo. Mantinha sua mente ocupada, suas mãos ativas, sua alma focada em um propósito. Ela começou a registrar cada centavo ganho e gasto em um caderninho. A contabilidade era simples, mas rigorosa. Vendeu 10 potes, lucrou o suficiente para comprar ingredientes para 20. Vendeu 20, comprou para 40. Era a matemática da sobrevivência, a progressão degrau por degrau. Seu Manuel, vendo sua determinação, a incentivou a dar um passo maior. Helena, você precisa ir para a feira livre. Lá tem mais gente. Seu doce é bom demais para ficar escondido nesta rua. A ideia a aterrorizou. Expor-se em uma praça pública, com uma barraca, parecia um salto grande demais, mas a confiança que ela estava construindo, pote a pote, a impulsionou. Com um pequeno lucro acumulado, ela pagou a taxa mínima para um espaço na feira de produtores locais de sábado. Seu Manuel a ajudou a construir uma pequena mesa dobrável. Helena pegou uma toalha de mesa xadrez, a única que trouxera de sua antiga casa, e a estendeu sobre a mesa. Com um pedaço de papelão e um pincel, escreveu com sua caligrafia caprichada: Doces da Lena. O nome soou simples, honesto. Era ela. O primeiro sábado na feira foi um teste de fogo. Ela se sentia pequena e invisível em meio às barracas coloridas e barulhentas dos agricultores. As pessoas passavam, olhavam, mas poucos paravam. A vergonha voltou a assombrá-la. Mas então, uma senhora idosa parou e provou uma amostra que Helena oferecia em uma colherzinha. Os olhos da mulher se iluminaram. Minha filha, isso tem gosto da minha infância. Tem gosto de fazenda. Ela comprou 3 potes. Aquilo quebrou o gelo. Outros clientes vendo a primeira venda se aproximaram. A história de Helena, contada em sussurros entre os clientes que a conheciam da vizinhança, e o sabor inegável de seus produtos criaram uma pequena aura em torno de sua barraca modesta. No final do dia, ela havia vendido tudo. Voltou para o galpão exausta, mas com um sorriso que não sentia há meses. As economias em seu caderno começaram a crescer, lentamente, mas de forma constante. O pequeno dinheiro que entrava não era usado para luxos, era reinvestido com uma disciplina férrea. A primeira grande compra foi uma panela maior, de alumínio grosso, que distribuía o calor de forma mais uniforme. Depois, um pequeno refrigerador usado, que lhe permitia comprar frutas em maior quantidade e armazená-las. Com o suor de seu trabalho, o galpão começou a se transformar. Com a ajuda de seu Manuel, que lhe fornecia o material a preço de custo e o trabalho gratuitamente, ela rebocou as paredes infiltradas, cobrindo o tijolo escuro com uma camada lisa de cimento. Depois, pintou tudo de um branco luminoso. O galpão deixou de ser um lugar desolador e passou a ser um laboratório limpo e claro. Seu Manuel construiu prateleiras de madeira de pinho, que logo se encheram de potes de vidro, brilhando como um tesouro. Cada melhoria era uma vitória, um tijolo a mais na reconstrução de sua dignidade. A grande virada, no entanto, veio em uma tarde ensolarada de sábado. Uma mulher elegante, de cabelos curtos e olhar observador, parou em frente à sua barraca. Ela observou os potes, a placa escrita à mão, a simplicidade de tudo. Posso provar a de morango com pimenta? Ela perguntou. Helena serviu uma amostra. A mulher, que se apresentou como Cláudia, fechou os olhos ao provar. Ela não disse nada por um longo momento. Então, abriu os olhos e um sorriso largo iluminou seu rosto. Isso é extraordinário. Tem o doce, o ardido e tem alma. Cláudia era dona de uma charmosa pousada na região serrana, frequentada por turistas da capital. Dona Lena, eu quero servir suas geleias no café da manhã dos meus hóspedes. Quero exclusividade. A senhora consegue me fornecer 30 potes por semana? Helena quase não acreditou. 30 potes por semana. Era uma encomenda maior do que tudo que ela já havia produzido. Era um contrato, uma segurança, uma porta se abrindo para um mundo que ela nem sequer sonhava em alcançar. Sim, senhora, eu consigo. Ela respondeu, a voz firme, escondendo o turbilhão de emoções por dentro. O contrato com Cláudia foi o divisor de águas. O dinheiro se tornou regular, previsível. Logo depois, o dono de um empório gourmet da cidade vizinha, que se hospedara na pousada de Cláudia, a procurou.
Ele queria revender os doces da Lena em sua loja, mas com um rótulo mais profissional. Ele mesmo se ofereceu para desenhar e imprimir. De repente, seus doces, feitos num humilde galpão, estavam em prateleiras sofisticadas, vendidos como um produto de luxo. Helena, a mulher que fora jogada na rua com R$ 70, era agora uma microempresária, cujo nome, Lena, começava a ser sinônimo de qualidade e sabor. Os meses se transformaram em quase um ano. A vida de Helena havia encontrado um novo ritmo, uma nova dignidade. A barraca na feira agora era maior, sempre cheia de clientes. As encomendas para a pousada e o empório eram entregues pontualmente. O galpão já não lembrava em nada o lugar abandonado de antes. Era uma cozinha funcional e impecavelmente limpa. Helena até conseguiu comprar uma pequena cama nova e algumas panelas de cobre, que brilhavam penduradas na parede. Ela ainda vivia com simplicidade, mas não mais na miséria. Vivia do fruto de seu próprio trabalho. Em contraste, a vida de Nora e Ricardo seguia o caminho oposto. Eles haviam colocado a casa à venda, mas o mercado estava lento. Enquanto isso, viviam uma vida de luxo superficial, gastando o dinheiro que Ricardo herdara do pai em um carro novo, roupas de grife e jantares caros. A ambição de Nora era um poço sem fundo. Em uma tarde de sábado, o destino, com sua ironia cruel, fez os dois mundos colidirem. Nora e Ricardo, no carro importado e reluzente, passaram pela praça da feira. Nora, com seus olhos de águia para o status e a aparência, reconheceu a figura da sogra na barraca, agora bem mais movimentada e arrumada. Um sorriso de puro escárnio se formou em seus lábios. Não posso acreditar. Ricardo, venha ver sua mãe, ela disse, a voz pingando veneno. Ela freou bruscamente, o som dos pneus cantando no asfalto, chamando a atenção de todos ao redor. Desceu do carro como uma rainha inspecionando seus súditos miseráveis e caminhou a passos largos até a barraca de Helena. O barulho e a agitação da feira pareceram diminuir quando Nora parou em frente à barraca. Os clientes se afastaram, sentindo a tensão no ar. Ricardo saiu do carro, relutante, o rosto corado de vergonha. Helena, que estava atendendo uma cliente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha antes mesmo de levantar os olhos. Ela conhecia aquela presença, aquela aura de maldade. "Olha só, virou feirante!" Nora exclamou em voz alta para que todos pudessem ouvir. "Que vergonha para o nosso sobrenome!" Ela pegou um pote de doce de figo, analisando-o com uma expressão de nojo, como se pegasse em algo sujo. "Vendendo docinhos para pagar as contas? Isso não é um negócio, Helena. É mendicância com um fogão. É um improviso de uma desesperada." Cada palavra era uma bofetada pública. Helena sentiu os olhares de pena e curiosidade sobre si. Suas mãos tremeram, mas ela manteve a postura. Ricardo, ao lado de Nora, olhava para o chão, desejando que um buraco se abrisse e o engolisse. Ele era cúmplice daquela humilhação. Sua fraqueza era o palco onde Nora brilhava. "Quanto custa essa coisa?" Nora perguntou desdenhosa. R$ 10, respondeu Helena, a voz baixa, mas firme. Nora riu. Abriu sua bolsa de grife, tirou uma nota de R$ 100, nova e estaladiça, e a jogou sobre o balcão. "Quero este, e pode ficar com o troco, sei que está precisando mais do que eu." O gesto foi calculado para humilhar, para reduzi-la a uma pedinte. Helena sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo, lembrando-se de quem era e do caminho que percorrera. Com uma dignidade que Nora jamais entenderia, ela pegou a nota, guardou-a em sua caixa de dinheiro e embalou o pote de doce em um saquinho de papel. Ela não era uma mendiga, era uma comerciante, e aquela era uma transação. Ao estender o saco para a Nora fez um movimento brusco, acidental. O pote escorregou de suas mãos e se espatifou no chão de asfalto. O vidro se quebrou em 1000 pedaços, espalhando a geleia escura e os pedaços de figo pelo chão, como uma ferida aberta. "Ops, que pena!" disse Nora, com um falso tom de lamento. "Mas não se preocupe, era só açúcar mesmo." Ela se virou, agarrou o braço de Ricardo e foi embora, rindo alto, o som ecoando pela praça. Deixou Helena para trás, parada, humilhada, com os olhos de toda a feira cravados nela e no doce destruído a seus pés. Por um instante, o mundo de Helena ficou em silêncio. Tudo o que ela ouvia era o som da risada de Nora se afastando e o zumbido em seus próprios ouvidos. O doce no chão, pisoteado e sujo, era um símbolo de seu esforço, de sua resiliência, agora profanado.
As lágrimas que ela segurara com tanta força ameaçaram transbordar. Ela sentiu seu corpo inteiro tremer, uma onda de vergonha e raiva a sacudindo. Mas então, algo aconteceu. A mão de seu Manuel, que tinha uma pequena barraca de utensílios de madeira a poucos metros dali, tocou seu ombro. Deixa, Helena. Gente assim se afoga no próprio veneno. Outra cliente, uma senhora que sempre comprava seus doces, se aproximou com uma vassourinha e uma pá. Não liga não, minha filha. A inveja é uma doença. A solidariedade daquela gente simples, daquela comunidade que ela passara a integrar, foi um escudo que a protegeu da vergonha. Ela se agachou e, com a ajuda da cliente, limpou a sujeira, cada caco de vidro, cada pedaço de figo. Ao se levantar, não havia mais lágrimas em seus olhos, havia fogo. A humilhação não a quebrara. Tinha forjado nela uma nova e terrível determinação. Ela não queria mais apenas sobreviver, ela queria vencer. A humilhação na feira foi o catalisador que Helena não sabia que precisava. A dor e a raiva se transformaram em um combustível de alta octanagem, queimando em suas veias e afiando seu foco. Ela entendeu que a modéstia e a discrição que a protegeram no início agora eram uma limitação. Para se proteger de pessoas como Nora, ela precisava ser mais do que a Dona Lena da feira. Ela precisava ser uma força, uma entidade legal, inatacável. Seu primeiro passo foi procurar o Dr. Almeida, o antigo advogado da família, um senhor de cabelos brancos e modos antiquados que fora amigo de Alberto por mais de 40 anos. Ela marcou um horário, não para reclamar de sua expulsão, sabia que, legalmente, a casa estava no nome de Ricardo, mas para formalizar seu pequeno negócio. Queria registrar a marca Doces da Lena, abrir uma empresa, pagar seus impostos. Queria construir seu futuro sobre uma base de pedra, não de areia. Dr. Almeida a recebeu em seu escritório empoeirado, cheio de livros de capa de couro e do cheiro de papel velho. Ele ouviu com atenção a história do crescimento de seu negócio, os olhos pequenos e astutos brilhando por trás dos óculos de aros grossos. Ele ficou impressionado com a resiliência dela. Formalizar é o caminho certo, Helena. Proteção legal é fundamental. Para iniciar o processo, ele pediu todos os documentos que ela pudesse ter, incluindo qualquer papel relacionado a Alberto e seus negócios. Foi então que Helena se lembrou de algo que Alberto fizera anos atrás, algo que na época parecera uma tolice, um capricho. Ele havia registrado um nome para os doces que ela fazia em casa, apenas por diversão. A gente nunca sabe, meu bem. Um dia, esses seus doces ainda vão conquistar o mundo, ele dissera rindo. O nome era Doces da Fazenda. Ela também se lembrou da pequena chácara que eles possuíam a alguns quilômetros da cidade, um terreno que Alberto herdara de seus pais e onde plantavam as frutas orgânicas que ela usava em suas receitas. O terreno era separado da casa principal, com uma matrícula própria no cartório. E, claro, havia seu caderno de receitas, o legado de sua mãe. Com essas informações, Dr. Almeida mergulhou nos arquivos. Ele pediu uma cópia completa do testamento de Alberto, o mesmo documento que Nora usara para expulsá-la. Ele o leu, não com a pressa gananciosa de Nora e Ricardo, mas com o olho treinado de um advogado que busca nuances, brechas, detalhes. E ele encontrou. No meio do jargão legal, aninhada no final de um parágrafo, havia uma cláusula. Uma cláusula específica, precisa e crucial, que a arrogância e a ganância de Nora a fizeram ignorar. O testamento era claro. A casa principal, onde moravam, ficaria para o filho, Ricardo. Contudo, aquele contudo era uma bomba relógio. O testamento estipulava que a entidade comercial informal, que incluía o nome legalmente registrado Doces da Fazenda, o caderno de receitas original, descrito como propriedade intelectual e legado da família da esposa, e, mais importante, a pequena chácara onde o casal plantava as frutas orgânicas, com sua matrícula e registro separados, pertenceriam integralmente e exclusivamente a Helena. Alberto, conhecendo a índole da nora e a fraqueza do filho, construíra uma fortaleza para proteger o trabalho da vida de sua esposa. Ele a salvara de além do túmulo. Quando o Dr. Almeida explicou a cláusula para Helena, ela sentiu o ar lhe faltar. A posse daquele terreno e da marca era mais do que uma vantagem legal, era uma arma. Com a documentação em mãos, ela não era mais apenas uma microempreendedora, mas uma proprietária, herdeira de um legado. O primeiro passo foi abandonar o nome Doces da Lena. Era o nome de sua fase de sobrevivência.
Agora era hora de renascer com força total. Ela reativou o nome original, mais forte, mais imponente: Doces da Fazenda. Com a escritura do terreno e o registro da marca como garantia, o que antes era impossível se tornou realidade. Dr. Almeida a ajudou a preparar um plano de negócios e a solicitar um empréstimo para microempreendedores no banco. O gerente do banco, que conhecia a fama crescente de seus doces, aprovou o financiamento sem hesitar. Helena não pensou pequeno. A humilhação na feira a ensinara a não se contentar com pouco. Ela não comprou uma casinha na cidade. Com o dinheiro do empréstimo e todas as suas economias, ela comprou uma pequena propriedade rural, não muito longe de sua chácara original. O lugar era perfeito. Uma casa confortável, com uma varanda ampla, cercada por um pomar produtivo e, o mais importante, uma construção anexa que antes fora um pequeno laticínio. Era o espaço ideal para montar a cozinha industrial com que sonhara. A cena de Helena no cartório, assinando a escritura de sua nova propriedade, foi o ápice de sua vitória. Sua mão, firme e decidida, traçou seu nome no papel. Ao seu lado, seu Manuel, orgulhoso como um pai, assinava como testemunha. Doutor Almeida observava com um sorriso satisfeito. Ela não era mais a mulher expulsa com R$ 70. Ela era Helena, proprietária da Doces da Fazenda, uma mulher de negócios que forjara seu império a partir do nada. O ano seguinte foi de um trabalho febril e de um crescimento exponencial. A cozinha industrial foi montada com equipamentos de primeira linha. Helena contratou 2 mulheres da vizinhança para ajudá-la, gerando empregos, devolvendo à comunidade o apoio que recebera. Os doces da fazenda agora eram produzidos em larga escala, mas sem perder o toque artesanal, o sabor de alma que Cláudia mencionara. A marca se espalhou por empórios e pousadas de toda a região. Ela se tornou uma história de sucesso, um exemplo de superação. Em contraste, a vida de Nora e Ricardo desmoronou. A incompetência de ambos nos negócios, aliada aos gastos exorbitantes de Nora, os levou rapidamente à ruína. Eles não conseguiram vender a casa pelo preço que queriam, fizeram maus investimentos e, por fim, perderam a casa hipotecada para o banco. Assim que o dinheiro acabou, o amor de Nora também se foi. Ela abandonou Ricardo, levando o que restava de valor, deixando-o sozinho em um apartamento alugado e com dívidas crescentes. Um dia, um homem magro, de roupas gastas e ombros curvados pela derrota, apareceu no portão da Doces da Fazenda. A barba por fazer, os olhos fundos, a palidez doentia. Demorou um momento para Helena reconhecer seu próprio filho, Ricardo. A sombra do homem que ele um dia fora. Ele não teve coragem de encará-la. Ficou parado, de cabeça baixa, esperando que ela o mandasse embora. Helena sentiu o coração apertar, uma mistura de pena e da memória amarga da traição. Ela o mandou entrar e o levou para a varanda de sua nova casa, o mesmo lugar onde ela agora tomava seu chá ao entardecer. Em lágrimas, ele contou tudo: a ruína, o abandono de Nora, o desespero. Ele pediu perdão e, por fim, com a voz embargada, pediu um lugar para ficar. Helena olhou para o filho, para o homem quebrado à sua frente. Não havia ódio em seu olhar, mas a serenidade de quem sobreviveu ao inferno e voltou. A mulher que ele ajudara a expulsar era agora sua única esperança. Ela se lembrou da tarde cinzenta, da mala na calçada, da humilhação na feira. E tomou sua decisão. "Um teto eu não posso te dar", ela disse, a voz calma, mas inabalável. "Você precisa aprender a construir o seu. Mas um trabalho? Sim." Ela se levantou e o conduziu para os fundos da cozinha industrial, onde as panelas de cobre brilhavam e o cheiro de frutas cozinhando era constante. Apontou para uma pilha de caixas de laranjas e para os enormes tachos que precisavam ser lavados. "Seu trabalho começa aqui. Vai limpar o chão, lavar os tachos e descascar as frutas. O mesmo começo que eu tive no galpão frio para onde você me mandou." Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. "O pão que você comerá virá do seu suor. O perdão, Ricardo, não se pede, se conquista. E sua jornada para conquistar o seu começa agora." A cena final mostra Helena na varanda, tomando sua xícara de chá, o sol do fim de tarde dourando seu pomar. Pela janela da cozinha, a silhueta de Ricardo é vista, esfregando um enorme tacho de cobre, o som rítmico de seu trabalho ecoando no ar, a primeira nota de sua própria e tardia redenção.